Trabalhar no campo pode ser exaustivo, mas às vezes os agricultores fazem descobertas surpreendentes, até históricas. Número 1. Uma toca de coelho revela uma caverna templária escondida na Inglaterra. No ano de 2017, o fotógrafo britânico Michael Scott protagonizou uma descoberta impressionante enquanto passeava por campos agrícolas na Inglaterra. Durante sua caminhada, ele se deparou com uma simples toca de coelho, um cenário que mais parecia saído de um conto. Impulsionado pela curiosidade, decidiu investigar melhor o local. Mas ao contrário de Alice na história clássica de Lewis Carroll, que encontra um mundo fantástico, Michael se viu diante de algo muito mais real e surpreendente. Ele havia descoberto uma antiga caverna templária oculta sob a terra. Inicialmente, Michael não fazia ideia da importância histórica daquele espaço subterrâneo. Por isso, decidiu relatar sua descoberta às autoridades e especialistas. Após análises, os arqueólogos informaram que ele não era o primeiro a conhecer aquele lugar. Os túneis já eram conhecidos por estudiosos há anos, mas mantinham tudo em segredo para evitar invasões de curiosos, agricultores e caçadores de tesouros. A estrutura subterrânea descoberta por Michael consistia, na verdade, em uma rede complexa de túneis construída há cerca de 700 anos pelos lendários Cavaleiros Templários, uma ordem religiosa e militar fundada no ano de 1119, logo após a Primeira Cruzada. A ordem, oficialmente chamada de Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo, foi estabelecida por um grupo liderado por Hugues de Payens e tinha como objetivo principal proteger peregrinos cristãos a caminho da Terra Santa. Além disso, os templários atuavam como defensores dos Estados Cruzados no Oriente Médio, acumulando privilégios legais e eclesiásticos ao longo dos séculos. Contudo, sua ascensão terminou tragicamente no início do século XIV, quando seus membros passaram a ser perseguidos, presos e executados. Em 1312, a ordem foi oficialmente dissolvida. O fim abrupto dos Templários deu origem a uma infinidade de mitos e teorias conspiratórias. Uma das mais famosas diz que membros da ordem conseguiram fugir com o Santo Graal e passaram a viver em cavernas escondidas. Há ainda quem acredite que seus descendentes continuam, até hoje, realizando reuniões secretas e mantendo viva a missão templária. Número 2. A galinha de 4 patas que intrigou uma fazendeira australiana. Em 2023, Jess Lemming, uma criadora de galinhas de Queensland, Austrália, observou um comportamento estranho em seu galinheiro. Um dos pintinhos estava sendo sistematicamente rejeitado pelos outros. Sem entender o motivo, decidiu pegar o animal no colo para examiná-lo mais de perto. Foi então que ela descobriu a causa daquela rejeição. O pintinho possuía 4 patas em vez das 2 normais. Surpresa e sem saber o que fazer, Jess levou o animal imediatamente a um veterinário. Após o exame, o profissional diagnosticou o caso como polimélia, uma anomalia congênita extremamente rara em aves, caracterizada pelo crescimento de membros extras. Apesar de a condição não comprometer diretamente a saúde do animal, ela representa um risco social dentro do galinheiro. Galinhas têm um comportamento coletivo muito rígido e tendem a identificar e excluir indivíduos com características físicas diferentes. Isso pode chegar a extremos. Em muitos casos, o grupo ataca a ave diferente, mirando principalmente sua coluna vertebral. Infelizmente, foi exatamente isso que ocorreu com a galinha de Jess. Ao examinar melhor o animal, ela encontrou uma ferida grave na região das costas, causada pelas bicadas constantes das outras aves. Para evitar a morte do pintinho, a fazendeira tomou uma atitude rápida. Isolou o animal do grupo e começou a buscar um novo lar para ele. Um ambiente onde pudesse viver em segurança, longe de outras galinhas. Número 3. Projétil militar cai em campo agrícola no Reino Unido e quase causa tragédia. Durante exercícios militares de rotina na região de Wiltshire, Inglaterra, um acidente inesperado colocou em risco a vida de centenas de pessoas. O fazendeiro Andrew Snook, que trabalhava tranquilamente em seu campo, se deparou com uma cratera de aproximadamente 1,5 metros de diâmetro em meio à plantação. Ao investigar o buraco, Andrew encontrou um projétil enterrado. A descoberta imediatamente levantou suspeitas e as autoridades foram acionadas. Após investigações, foi confirmado que se tratava de um disparo de um canhão de grande calibre do tipo AS-90, realizado durante treinamentos no Planalto de Salisbury. O que deveria ter sido um disparo controlado acabou se tornando um incidente perigoso.
O projétil percorreu cerca de 8 quilômetros além de seu alvo original. Nesse trajeto, passou por cima de uma estrada movimentada, a A342, e pelo vilarejo de Shon, até cair a meros 250 metros da linha ferroviária Paddington-Penzance, utilizada diariamente por milhares de passageiros. Felizmente, a munição caiu em uma área segura, dentro da propriedade privada de Andrew, sem causar ferimentos. Após a análise do ocorrido, o fazendeiro foi compensado financeiramente pelo governo pelos danos causados à sua terra. O episódio deixou clara a importância de protocolos de segurança mais rígidos em áreas de treinamento militar próximas às zonas rurais. Número 4. O mistério das melancias destruídas em lavoura chinesa. Em 2015, um agricultor da China, conhecido por seu histórico de boas colheitas de melancia, enfrentou uma situação devastadora. Ao chegar à sua plantação, encontrou todas as suas frutas destruídas. Era como se alguém tivesse passado por ali intencionalmente, cortando melancia por melancia com precisão cirúrgica. No início, o agricultor achou que pudesse ter ocorrido alguma mudança climática repentina, talvez um granizo ou uma geada, mas logo descartou essa possibilidade. Não havia nenhum sinal de fenômeno natural, e os cortes nas frutas eram retos e limpos, feitos claramente com um objeto afiado, como uma faca ou foice. A plantação contava com mais de 3.500 melancias, todas perdidas em um único dia. O prejuízo foi enorme, não só financeiramente, mas também emocionalmente. O cultivo de melancias exige trabalho árduo desde a preparação do solo, plantio, irrigação adequada e combate às pragas nos primeiros 30 dias do ciclo. Além de lidar com o choque da destruição total, o agricultor se viu frustrado diante da impunidade. Ele registrou a ocorrência com a polícia local, mas os responsáveis nunca foram identificados. Apesar disso, e mesmo abalado, ele decidiu não desistir da agricultura e voltou a plantar no ciclo seguinte. Número 5. Aranhas gigantes assustam fazendeiro australiano de coragem. Na Austrália, encontrar animais selvagens nas propriedades rurais é quase rotina. Cobras, cangurus, lagartos e até aranhas são visitantes comuns. Mas o agricultor Patrick Hutton teve uma surpresa particularmente perturbadora ao remover uma laje de concreto em sua terra. Ali, escondido embaixo da estrutura, havia um grupo de aranhas de caçador, Huntsman Spiders, de tamanho impressionante. Esses aracnídeos, que podem chegar a medir até 15 centímetros de envergadura, são conhecidos por sua aparência assustadora e comportamento agressivo, apesar de não serem venenosos para humanos. Ao contrário da maioria das aranhas, que constroem teias e se fixam em ninhos, as aranhas de caçador são nômades, deslocando-se frequentemente em busca de alimento. Curiosamente, elas também são capazes de caçar debaixo d'água, utilizando os finos pelos de seus corpos para prender bolhas de ar, embora possam permanecer submersas por apenas curtos períodos. Outro fato fascinante é que algumas espécies dessa aranha podem viver em colônias sociais, algo raramente observado entre aracnídeos. Patrick decidiu registrar a cena com fotos e vídeos para compartilhar com pessoas de outros países que não estão acostumadas a esse tipo de encontro. Apesar do susto, ele reconheceu a importância ecológica dessas aranhas e, com cuidado, removeu o grupo do local. Número 6. Um túnel misterioso sob uma casa revela segredos do século XIX. Gary M., um fazendeiro norte-americano, e sua esposa haviam adquirido recentemente uma antiga casa na cidade de Alton, no estado de Illinois, nos Estados Unidos. A residência datava do final do século XIX, mais precisamente construída na década de 1890. Pouco tempo após se mudarem, Gary percebeu que o caminho de pedras que levava até a entrada da casa estava cedendo em alguns pontos. Decidido a realizar o reparo por conta própria, começou a remover cuidadosamente as pedras para nivelar o solo. No entanto, durante o processo, acabou fazendo uma descoberta que mudaria totalmente sua visão sobre o local. Sob o caminho, ele encontrou a entrada de um túnel subterrâneo. Mesmo com um pouco de receio, decidiu explorá-lo. A estrutura surpreendeu pela robustez. Possuía aproximadamente 3 metros de altura por 3 de largura e se estendia por ao menos 18 metros, embora o final real do túnel não pudesse ser visto por conta de um desmoronamento que bloqueava a passagem. As possíveis utilidades do túnel geraram muitas especulações. Ele poderia ter servido como depósito subterrâneo, abrigo para carruagens
ou, segundo algumas teorias mais históricas, fazer parte da Underground Railroad, uma rede secreta usada no século XIX para ajudar escravizados fugitivos a escapar para regiões livres. Animado com a descoberta, Gary procurou a sociedade histórica local para investigar melhor a origem da estrutura. Os especialistas informaram que havia outras construções subterrâneas semelhantes em Alton e que provavelmente esse túnel havia sido escavado por volta do ano de 1840. Empolgado, Gary iniciou o processo de limpeza e restauração do túnel com o objetivo de, no futuro, abri-lo para a visitação de curiosos e turistas interessados em história. Número 7. Complexo feito com sabugos de milho encanta visitantes na China. No vilarejo de Ergalim, na China, o agricultor Liu Honggai transformou o que seria uma colheita comum em um espetáculo visual e cultural. Em 2017, ele atraiu a atenção do mundo ao construir com suas próprias mãos um complexo arquitetônico tradicional chinês, utilizando apenas sabugos de milho como material principal. Em apenas 2 semanas, Liu conseguiu erguer uma réplica fiel de uma casa típica do norte da China. Mas ele não se limitou à casa. O complexo incluía ainda uma cerca detalhada, uma roda d'água funcional, um pequeno celeiro e outras estruturas, todas feitas com precisão e dedicação, usando mais de 30 mil sabugos de milho. Para o projeto, o agricultor investiu aproximadamente 10 mil ienes, pouco mais de $1.400 na cotação da época. Embora tenha feito a maior parte da construção sozinho, Liu contou com o apoio de um designer durante a fase de planejamento, garantindo autenticidade no estilo arquitetônico e viabilidade estrutural da obra. Liu Honggai já havia realizado uma construção semelhante anteriormente, o que lhe rendeu a atenção da mídia local e uma visitação constante de turistas. Isso o motivou a realizar um novo projeto ainda mais grandioso, que não só homenageasse a arquitetura tradicional chinesa, mas também demonstrasse como a criatividade e o reaproveitamento de materiais agrícolas podem gerar arte. O resultado foi tão impactante que sua obra se tornou uma atração turística e um símbolo local de inovação rural e identidade cultural. Número 8. Bezerro desaparecido é salvo por moradores de rua e comove fazendeiro britânico Jonathan Crump. Um agricultor britânico apaixonado por laticínios artesanais havia investido em uma vaca da rara raça Gloucester, com o objetivo de produzir queijos de alta qualidade em sua própria fábrica de queijos recém-aberta. Quando a vaca deu à luz, ele ficou eufórico com a nova fase de seu negócio. No entanto, a alegria durou pouco. No final do dia, após pastarem, a vaca retornou ao estábulo sozinha, sem o bezerro. Jonathan, já preocupado com o escurecer do céu, decidiu não iniciar buscas naquela noite, acreditando que seria perigoso e ineficaz procurar no escuro. Na manhã seguinte, ele começou uma busca intensa pela região, mas não encontrou sinal algum do animal. Após dias de tentativas frustradas, chegou à dolorosa conclusão de que o bezerro provavelmente havia sido atacado por predadores. Inesperadamente, 9 dias após o desaparecimento, 2 homens em situação de rua bateram na porta de Jonathan e disseram ter encontrado um bezerro caído em uma fossa em um campo próximo. Jonathan correu para o local indicado e, para sua surpresa, reconheceu seu bezerro perdido. Com a ajuda dos 2 homens, Dan Rawlings e Tom Lewis, ele conseguiu resgatar o animal. O bezerro estava desidratado e faminto, mas ainda tinha forças. Jonathan ficou profundamente emocionado com a solidariedade dos homens e, em forma de gratidão, ofereceu a eles queijo fresco, leite e outros produtos de sua fazenda. O ato comoveu a comunidade e se espalhou como exemplo de empatia e bondade, tanto do lado dos que encontraram quanto do agricultor que retribuiu com generosidade. Número 9. Pedra milenar com escrita luvita revela civilização esquecida na Turquia. Em 2023, um agricultor da Turquia tropeçou literalmente em um pedaço da história. Ao perceber uma laje de pedra parcialmente enterrada em sua plantação, ele notou que havia estranhas inscrições esculpidas. Percebendo que aquilo poderia ser um artefato histórico, decidiu não mexer e alertou imediatamente as autoridades arqueológicas. Especialistas chegaram rapidamente ao local e, após uma análise preliminar, identificaram as inscrições como pertencentes à língua luvita, uma das mais antigas línguas indo-europeias já registradas, originária da Anatólia, atual região central da Turquia. O conteúdo da inscrição foi ainda mais surpreendente.
Ela relatava uma vitória de um reino até então desconhecido sobre o lendário rei frígio Midas, figura mitológica conhecida por transformar tudo que tocava em ouro. Um dos hieróglifos indicava que a mensagem havia sido deixada por um rei chamado Arapo, pertencente a uma civilização perdida. Esse nome já havia aparecido em artefatos anteriores, mas sua origem e identidade permaneciam um mistério. Com esse achado, os arqueólogos finalmente conseguiram confirmar a existência dessa entidade política e estimam que o reino tenha existido entre os séculos 9 e 7 a.C., ocupando uma área de cerca de 120 hectares. Acredita-se que sua capital estivesse situada onde hoje fica o sítio arqueológico Turkmen-Karahoyuk. A descoberta reacendeu o interesse pela região, com a expectativa de que novos artefatos e informações sobre essa civilização esquecida surjam em escavações futuras. Número 10. Praga de ratos causa destruição e desespero na Austrália rural. O ano de 2021 foi um dos mais difíceis já enfrentados pelos agricultores australianos. Depois de longos períodos de seca severa e incêndios florestais devastadores, os produtores rurais passaram por mais uma calamidade. Uma praga de ratos em proporções quase bíblicas. Milhões de roedores tomaram conta das plantações e até das casas. Eles entravam pelas frestas, roíam fios, destruíam alimentos estocados e devoravam colheitas inteiras durante a noite. Muitos fazendeiros relataram que, ao ficar parados por mais de 1 minuto no campo, os ratos começavam a subir pelas pernas e pelas roupas. O uso de armadilhas, venenos e outras medidas de controle não surtiu efeito. Em vez de diminuir, a população de ratos crescia exponencialmente. Em tempos normais, estima-se que haja cerca de 50 ratos por hectare no país. Durante essa infestação, esse número chegou a milhares em algumas regiões. Em determinadas áreas, os ratos destruíram entre 80% e 100% das lavouras, causando prejuízos irreparáveis. Para piorar, houve um aumento no número de mordidas e doenças transmitidas por esses animais. Muitos agricultores chegaram ao ponto de considerar abandonar suas terras. A crise durou meses, até que finalmente a população de ratos começou a diminuir naturalmente. O governo australiano, reconhecendo a gravidade da situação, ofereceu auxílio financeiro aos produtores afetados, ajudando na recuperação das propriedades e incentivando a continuidade da produção rural. Número 11. Bezerro com rosto sorridente se torna celebridade na Austrália. Os fazendeiros Megan e Barry Coster, da Austrália, criam gado há mais de 20 anos. Em 2023, um bezerro recém-nascido chamou atenção por uma característica peculiar. 3 manchas em seu corpo formavam o desenho perfeito de um rosto sorridente. Encantados, os Costers deram o nome de Happy ao bezerro e, inicialmente, pretendiam mantê-lo na fazenda. Porém, a fama se espalhou rapidamente, atraindo jornalistas e visitantes de todo o país. Como isso estava deixando os outros animais estressados, o casal decidiu vender o bezerro. O novo dono pagou cerca de $10.000 pela raridade. O mais interessante, os Costers doaram todo o valor para o Hospital Regional de West Gippsland. Hoje, Happy vive feliz com sua nova família e virou símbolo da Exposição Internacional de Agricultores de Victoria. Número 12. Criatura misteriosa salta de buraco no Texas. Em 2023, um fazendeiro do Texas encontrou um pequeno monte estranho em sua propriedade. Curioso, começou a cavar. E então, uma criatura assustadora saltou do buraco. Segundo o agricultor, o ser tinha uma cabeça desproporcional. O rosto lembrava um cruzamento entre bezerro e cachorro, e o corpo era coberto por pelos pretos e ásperos. Ele se locomovia sobre 4 patas e tinha traços quase humanos. O fazendeiro divulgou sua descoberta nas redes sociais e muitos internautas sugeriram que se tratava do lendário chupa-cabra, um criptoanimal cuja existência nunca foi provada, mas que, segundo a lenda, caça animais domésticos e evita contato com humanos. Se era ou não, ninguém sabe. Mas o susto foi real. Número 13. Leitão com 8 patas nasce na China. Tang Yunu, um experiente agricultor de Chongqing, China, sempre viu seus porcos nascerem saudáveis. Mas um dia, um leitão com 4 patas extras veio ao mundo, surpreendendo o criador. Apesar da deformidade, o animal se alimentava normalmente e até brincava com os irmãos, embora suas pernas extras atrapalhassem a locomoção. Tang pensou que fosse um caso de gêmeos siameses, mas o veterinário explicou que se tratava de polimelia,
uma condição rara. O profissional também informou que, embora a cirurgia fosse recomendada, o animal poderia viver normalmente. Como o tratamento era muito caro, Tang optou por cuidar do leitão com carinho. Com o tempo, o animal, apelidado de Polvo, se adaptou bem à vida na fazenda. E é isso. Como você viu, o campo pode esconder histórias incríveis. De criaturas bizarras a descobertas arqueológicas que mudam o que sabemos sobre o passado. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!